Muito bem. Quando nós acompanhamos a história do povo de Israel, a história começa exatamente com Abraão. Abraão, em Ur dos Caldeus, morando ali com a sua família, e recebe uma revelação do Senhor dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, Abraão não sabia exatamente quando lhe perguntavam: para onde você vai? Onde você vai morar? O que você vai fazer? Quais são seus planos? Abraão só sabia que ele estava obedecendo ao Senhor. A história de Israel começa dentro de um relacionamento de um homem com Deus Altíssimo, com o grande Eu Sou, com o grande El Shaddai, El Elyon. Abraão teria de viver todos os seus dias, e assim ele o fez, dependendo exclusivamente de Deus. Abraão tinha comunhão com Deus, ele orava a Deus. E várias vezes em sua história nós encontramos Deus se revelando a Abraão, Deus vindo em uma teofania, Deus aparecendo a Abraão como um anjo, uma pessoa falando, recebendo a hospitalidade de Abraão e trazendo-lhe a direção. Isso aconteceu com Isaac, com Jacó. Jacó teve uma experiência tremenda com Deus quando o seu próprio nome foi mudado. De Jacó, que quer dizer enganador, usurpador, para príncipe de Deus, Israel. Vamos ver então como era a oração nesse tempo, a oração no decorrer desta história. Depois de Jacó, temos José, um homem de fé, um homem que vai para o Egito, um homem que trabalha, que serve a Deus nas condições mais adversas. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de provação, José continuou honrando ao Senhor, honrando o seu Deus. Vamos ver a história continuando em esta linha da família, dos patriarcas. Depois de José, nós vamos ver a história de Moisés, a história de Josué, Moisés conduzindo o povo, tirando do Egito para entrar na terra prometida. Uma longa jornada, totalmente dependentes de Deus. Na própria história de Israel, nós vamos ver exatamente isto. Deus queria mostrar ao seu povo que era necessário haver uma íntima comunhão com Ele, um íntimo relacionamento com Deus, uma dependência de Deus total. O povo de Israel, ali no deserto, dependia de Deus para comer, para beber, para ser guiado. Eles precisavam do maná que caía todos os dias, eles precisavam da água que escorreria da rocha quando necessário. E atravessaram o Rio Jordão com Josué, entraram na terra prometida, que estava cheia de gigantes, cheia de nações fortes, nações que estavam num declínio moral muito grande, nações que tinham cultos satânicos, oferecendo seus filhos em sacrifício a demônios. Eles precisavam ali ter a direção de Deus para conquistar aquela terra, uma dependência total e absoluta do Senhor. Então vamos ver como que na história acontecia esta comunhão, este relacionamento do povo com o Senhor. A oração pela família e descendentes, tanto quanto a intercessão, ambas se expressam no período pré-exílico. O período pré-exílico é esse período da história de Israel antes de serem levados para a Babilônia. Antes de serem levados cativos para a Babilônia, depois do período dos reis. Então temos o período patriarcal, temos o período da conquista da terra, do estabelecimento e o assentamento na terra, que é o período dos juízes. Depois do período dos juízes temos o período dos reis, os reis que governaram sobre Israel no reino unificado e também no reino dividido. E então, terminando esse período dos reis, vamos ter o exílio para a Babilônia. Então, esse período antes do exílio é o período pré-exílico. As orações nesse período eram muito direcionadas para a família e a sua descendência, pois o povo de Israel era uma família, uma grande família.
Então esta oração pela família era algo que vinha de gerações. E nós sabemos que a bênção, ela vai dos pais para os filhos. E como é importante que os pais orem por seus filhos, que os pais consagrem os seus filhos a Deus. Encontramos hoje muitas pessoas que dizem: eu não vou ensinar nada de fé para o meu filho, ele vai descobrir por ele mesmo. Você não vai ensinar, mas ele vai aprender alguma coisa. Ou ele vai para o ateísmo, ou ele vai para a idolatria, ou ele vai para o espiritismo, para o satanismo, ele vai para algum lugar que o levarem através da escola, através da internet, através dos amigos, através dos filmes, das coisas que ele recebe, alguém o estará encaminhando. O ideal é que sejam os pais, trazendo aos seus filhos a bênção. Então, a oração no período pré-exílico, ela era direcionada para a família e os seus descendentes. Em todas as ordenanças do Senhor ao seu povo, na lei de Moisés, na Torá, não existem regras para a oração, exceto orientações na liturgia e adoração ao Senhor, nas festas e dias de celebração. Então, Deus ensinou o seu povo a orar. Nas festas, na liturgia do culto, no tempo do Antigo Testamento, havia certas orações. Por exemplo, uma oração de bênção que o Senhor disse para Moisés ensinar a Arão, e Arão ensinaria aos pais para colocarem uma bênção sobre os seus filhos, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que bênção! A bênção do Senhor está face a face, brilhando com a luz da sua glória, da sua santidade, do seu poder, do seu amor, sobre o nosso rosto, sobre o rosto dos nossos filhos. A bênção da paz. Não há bênção maior do que a paz. Paz com Deus, paz com os homens, paz consigo mesmo. A paz é o maior tesouro que nós podemos ter. E Deus orientou ao seu povo para que pusesse esta bênção sobre os seus filhos. Até bem pouco tempo atrás, aqui no Brasil, os pais abençoavam seus filhos. Os filhos diziam: a bênção, pai, a bênção, mãe. Pediam a bênção para os mais velhos, aos tios, aos avós, até mesmo a outras pessoas mais velhas. E aquela pessoa dizia: o Senhor te abençoe, ou Deus te abençoe. Liberando a bênção, a oração nesse relacionamento da família. E nas festas, Deus orientava. Na festa da Páscoa, havia uma palavra para os filhos, uma palavra para a família, uma palavra de gratidão a Deus pelo Cordeiro da Páscoa, pelo Cordeiro de Deus, cujo sangue foi derramado para que o povo de Israel pudesse ter vida, para que o povo de Israel ficasse livre do destruidor, do anjo da morte que entrou pela casa dos egípcios. E vamos ver então orações que o povo aprendia para falar nas festas judaicas. Em Deuteronômio 26, de 1 a 15, nós temos uma oração para a festa das primícias. No verso 3 está escrito: e virás ao sacerdote que naqueles dias for e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. Então, quando o ofertante vinha, aquele homem com a sua família, trazendo as suas primícias, os primeiros grãos, a primeira colheita para o Senhor, ele então falava uma oração. Ele dizia: olha, hoje eu venho perante o Senhor. Eu venho perante o Senhor trazendo a minha oferta. E eles deveriam decorar este texto, que continua dizendo: então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai, e desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram dura servidão.
Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então, isto era um ritual, uma oração decorada, uma oração aprendida, rememorando a história, para que se passasse por gerações, gerações e gerações o acontecimento, a saída do Egito pela mão forte do Senhor. Na festa da Páscoa, os pais contariam a seus filhos todo o milagre da saída do Egito, as 10 pragas, a última praga quando o cordeiro da Páscoa foi imolado e o seu sangue foi passado nos umbrais e nas vergas das portas. E as casas do povo de Deus, do povo de Israel, onde havia a marca do sangue, à meia-noite, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, naquelas casas onde havia a marca de sangue, o anjo não entrou, não houve morte. Mas nas casas dos egípcios, nas casas onde não havia marca do sangue do cordeiro, aquelas casas foram visitadas e todo primogênito morreu naquela noite, tanto de homens quanto de animais. Então, nas festas, eles faziam esta oração, uma oração decorada, para que eles pudessem rememorar e contar aos seus filhos e aos filhos dos filhos a história de seu povo. Esta oração, ensinada por Moisés, tem sua ênfase em forma de adoração. Versículos 7 e 8. Possui ação de graças, versículo 8 a 10. Relembra obediência, do 13 ao 14, e pede as bênçãos do Senhor, no verso 15. Então, nós temos aí esta oração no capítulo 26 de Deuteronômio, e ali no versículo 7 e 8 nós temos adoração. Adoração é a contemplação de Deus, é colocar Deus no trono, é dizer a Ele quem Ele é contemplá-lo em toda a beleza do seu ser. A nossa oração deve ter adoração, como Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que estás nos céus. Ao chamar Deus de Pai, todas as prerrogativas da perfeição de um Pai estão impressas no caráter de Deus. E ao dizer que Ele está nos céus, nós podemos ver todo o seu poder, toda a sua glória nos céus dos céus, onde habita o Senhor. Muito além do universo está este local, os céus dos céus, onde o trono de Deus está, de onde o Senhor reina sobre toda a terra e sobre toda a natureza, sobre toda a obra das suas mãos. Adoração. Adoração seguida de ação de graças. Na oração de Moisés vem ação de graças, gratidão, agradecimento a Deus. O Senhor se importa. Quando Ele curou, Jesus curou 10 leprosos, somente um veio para agradecer. E Jesus disse: não foram 10 aos que eu curei? Onde estão os outros 9? Às vezes você pede alguma coisa a Deus e Deus te dá aquela bênção e você se esquece de agradecer. É importante a gratidão, ação de graças. Ação de graças no nosso aniversário, ação de graças pela cura, ação de graças pelas bênçãos. E nós temos milhares e milhares e milhares e milhares de bênçãos para contar. A vida, o fato de você estar vivo, que bênção maravilhosa, ação de graças. E depois vinha a questão da obediência. Obediência ao Senhor. A oração fala dessa dependência de Deus e a obediência é primordial. Primordial. Jesus nos ensina a orar que se faça a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita nos céus.
Vemos a obediência em Deuteronômio 26, 13 a 14, nesta oração dizendo: E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que me ordenaste, tenho feito. Então, a obediência está ligada à oração. É importante que quando nós oramos, é importante que nós tenhamos o nosso coração limpo e que estejamos confrontados com a palavra de Deus e com a santidade de Deus, olhando para nós mesmos e buscando o perdão, a limpeza. Jesus nos ensinou a orar dizendo: ó Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Depois, então, nesta oração tem a súplica. Versículo 15 diz: olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. A súplica pela bênção: abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Na oração vem esta palavra. Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso. Cada dia o Senhor renova sua bondade e a sua misericórdia sobre nós. Vamos ver que na sequência da história de Israel, o sacrifício e a oração andam juntos, de acordo com o Salmo 55, versículo 14. No verso 18 está escrito, numa oração por juízo de Deus: livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. A súplica para todas as questões da vida, para todas as nossas necessidades, para tudo que precisamos de Deus. A oração está embutida dentro dela, a súplica. O Senhor disse para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas antes devem ser conhecidas diante dele as nossas necessidades através da súplica com ação de graças. A súplica, pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos. Colocar diante de Deus as nossas necessidades. No Salmo 50 nós encontramos que Deus fala a respeito